Now, of course, when they find out that something has taken place, you see, then now remember, that will take place immediately after the going home of the church, after the rapture. Sim, ele se manifestará e será uma coisa universal. E agora isso irá, agora naturalmente, quando perceberem que algo aconteceu, veja, então eles, agora lembrem-se, isso acontecerá imediatamente depois da ida da igreja para o lar, depois do arrebatamento. Now, there'll be false impersonations all the time, and we do not mean to be connected in anything like that. No, sir. Agora haverá falsas personificações o tempo todo, e não temos a intenção de estar ligados a nada assim. Não, senhor. And I believe when the person comes, this one that's predicted to come, I'm showing only by the scriptures that the man will have to be a prophet. He certainly will. And the revelation of God, because God, the word of the Lord comes to his prophets. Exactly right. E creio que quando a pessoa vier, este que está predito vir, eu estou mostrando isso somente pelas Escrituras, que esse homem terá de ser profeta. Certamente que sim. E a revelação de Deus, porque Deus, a palavra do Senhor, vem a seus profetas. Exatamente isso. And God cannot change, you see. If he had a better system, he would have used it. But he chose the best system at the beginning. Isso é, e Deus não pode mudar. Veja, se tivesse um sistema melhor, ele o teria usado, mas ele escolheu o melhor sistema no princípio. Just like he could have chose the sun to preach the gospel, he could have chose the moon, he could chose the wind, but he chose man. Amen. And he never did choose groups, individuals. See? Do mesmo modo que ele poderia ter escolhido o sol para pregar o evangelho, poderia ter escolhido a lua, poderia ter escolhido o vento, mas escolheu o homem. E ele nunca escolheu grupos, indivíduos. Está vendo? And never two major prophets on the earth at the same time. Amen. See, every man is different. He's got a different makeup. And God can get one person, that's all he has to have, right in his hand. He can do what he wants to. Amen. He just has to have one. E nunca dois profetas maiores na terra ao mesmo tempo. Veja, cada homem é diferente, tem uma constituição diferente. Se Deus puder tomar uma pessoa, isso é tudo que ele precisa ter bem na sua mão. Ele pode fazer o que quiser. Ele só tem de ter um. In the days of Noah, days of Elijah, days of Moses, many rose up in time of Moses. You know how they did and wanted to say, you're not the only holy one in the bunch, and Dathan and Korah, and God said, just separate yourself. I'll just open up the earth and swallow them away, you see. Nos dias de Noé, dias de Elias, dias de Moisés, muitos se levantaram no tempo de Moisés. Você sabe como fizeram. E queriam dizer, bem, tu não és o único santo no grupo. E Datã e Corá. E Deus disse, somente separa-te. Eu simplesmente abrirei a terra para engoli-los. Está vendo? And then the people got to complaining. He said, I'll just take the whole thing away. And there, Moses took the place of Christ then to throw himself in the breach and say, don't do it, Lord. See? É assim. E então o povo começou a se queixar. Ele disse, eu simplesmente acabarei com tudo isso. E ali Moisés tomou o lugar de Cristo então para se lançar na brecha e dizer, não o faça, Senhor. Está vendo? And of course after he ordained Moses to do this, he didn't come over Moses because he was acting like Christ in that time. It was Christ in Moses. Amen. Absolutely. E claro que ele, depois que ele tinha ordenado Moisés fazer isto, ele não passou por cima de Moisés, porque ele estava agindo como Cristo naquela ocasião. Era Cristo em Moisés, absolutamente. Now, we're so glad today that God is revealing Himself to us. And I believe the great day has just begun dawning, breaking. Agora, estamos tão alegres hoje de que Deus esteja se revelando a nós. E creio que o grande dia está só começando a alvorecer, raiar. The lights are beginning to flash.
the birds of paradise begin to sing in the saints' heart. They know that it isn't long now. Something's going to happen. It's just got to. As luzes estão começando a brilhar. Os pássaros do paraíso começaram a cantar no coração dos santos. Eles sabem que não vai demorar muito agora. Algo vai acontecer. Simplesmente tem de acontecer. So, if he does not do anything, now all Scripture is inspired. The Scriptures must absolutely be the truth. No way around it. Assim, se ele não faz coisa alguma, agora toda a Escritura é inspirada. As Escrituras têm de ser absolutamente a verdade. Não há como escapar. That's right. Different with our friends, the Catholic Church. I believe that it was not written by just mere man. I believe it was moved by the Holy Spirit. And all these little things that's been added, tried to add to it. Did you notice that the solving up, there's everyone kicked out? Aí é onde discordo dos nossos amigos, a Igreja Católica. Eu creio que ela não foi escrita por meros homens apenas. Creio que foi movida pelo Espírito Santo. E todas estas coisinhas que foram acrescentadas, tentaram acrescentar a ela. Você notou que, no acerto final, todas elas foram descartadas? And these real true scriptures dovetail one with the other to live. There's no contradiction in them nowhere at all. Show me one piece of literature that can write a verse hardly without contradicting itself. Write a verse or two. E estas escrituras legítimas e verdadeiras se encaixam umas com as outras, a ponto de não haver nenhuma contradição nelas, absolutamente em nenhum lugar. Mostre-me uma composição literária que mal possa escrever um verso sem se contradizer, ou escrever um verso ou dois. And the Bible does not contradict itself anywhere. Amen. I've heard the old critics say that, but I've had an offer for him for a long time to show me where it's at. It isn't in here. E a Bíblia não se contradiz em parte alguma. Já li os velhos críticos dizerem isso, mas faz tempo que lhes ofereci para me mostrarem onde está. Não está aqui. It's just because the human mind is confused. God's not confused. He knows what he's doing. He knows. É apenas porque a mente humana é confusa. Deus não é confuso. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Look, if God's going to judge the world by a church, as the Catholic Church says it is, all right, then what church is that? Just look at the churches we got. We got 900 and some different organization of churches. Veja, se Deus vai julgar o mundo por uma igreja, como a Igreja Católica diz que é, muito bem, então qual igreja é essa? Veja só as igrejas que temos. Temos 900 e tantas organizações diferentes de igrejas. One teaches this way and one that way. What a confusion. Then anybody just do anything you want to. You go on anyhow. God's got to have some standard. Amen. That's His Word. Agora, como uma ensina desta maneira e uma daquela maneira, que confusão! Então, cada uma simplesmente faz o que quer. Prossegue-se de qualquer maneira. Deus tem de ter algum padrão, e esse é a sua palavra. Speaking, not throwing off to the Catholic now, because the Protestant's just as bad, but speaking with a priest, he said, Mr. Branham, he said, God is in His church. I said, sir, God is in His Word, and He is the Word. Yes, sir. Falando, não empurrando para os católicos agora, porque os protestantes estão igualmente ruins, mas falando com um sacerdote, ele disse, Senhor Branham, ele disse, Deus está em sua igreja. Eu disse, Senhor, Deus está em sua palavra, e Ele é a palavra. Sim, Senhor. He said, well, the church is infallible. I said, he don't say that. But he said the word's infallible. Ele disse, bem, a igreja é infalível. Eu disse, ele não diz isso, mas disse que a palavra é infalível. He said, well, we used to teach that baptism that way and so forth. I said, when? He said, back in the early days. Ele disse, bem, nós ensinávamos esse batismo dessa maneira e assim por diante.
Eu disse, quando? Disse, lá nos dias primitivos. I said, do you allow that to be the Catholic Church? He said, yes. I said, then I'm Catholic. Old-fashioned Catholic. I believe the old-fashioned way. Amen. You guys today's got all messed up. Hardly anything in the Scripture you teach. Eu disse, o senhor admite ser aquela igreja católica? Eu disse, sim. Eu disse, então, eu sou católico. Católico a antiga. Creio da maneira antiga. Vocês hoje a confundiram toda e praticamente não ensinam nada na Escritura. Intercession with women and dead people and all these other things and, oh my, non-meat eating and, I don't know what all, see? I said, you find that in the Scripture for me. Intercessão com mulheres e pessoas mortas e todas estas outras coisas e, oh, que coisa, não comer carne e, oh, não sei mais o que, veja. Eu disse, encontre isso na Escritura para mim. He said, they don't have to be there. As long as the church says so, that's it. Don't make any difference what that says. It's a church. Ele disse, não tem de estar aí. Contanto que a igreja diga que sim, é só isso. Não faz diferença o que diga, é a igreja. I said, the Bible said that whosoever shall add one word to it or take one away, his part will be taken from the book of life. So, it's the word. I believe the word. Eu disse, a Bíblia disse que qualquer que acrescentar uma palavra a ela ou tirar uma, sua parte será tirada do livro da vida. Portanto, é a palavra. Eu creio na palavra. Now, and then if Amos says, and other scriptures that go with it, that if, and you remember on this, we're just striking the highlights of it. Just when I get in that room there and that anointing comes in, if I could write down what all goes on, I'd be here for 3 months on one of the seals. Agora, e então, se Amós diz e outras escrituras que se encaixam, E lembre-se, nisto, só estamos tocando nos pontos principais. Só, ora, quando entro lá naquela sala e aquela unção chega, se eu pudesse anotar tudo o que se passa, eu ficaria aqui por 3 meses falando de um dos selos. So you just strike the places and let it out just what it would seem to be that wouldn't choke the people, but yet not enough to hurt them, but just so that believing it is season the thing. You know what I mean? Por isso, só pego certos pontos e comento, só o que parecer não chocar as pessoas, entretanto, não o bastante para feri-las, mas de modo que crendo iria amadurecer a coisa. Você sabe o que quero dizer? Now, watch this now. If God does not do nothing, said Amos, until first he reveals it to his servants, the prophets. And then we see what he's doing. It must be that he's fixing to do something. What he's revealing now. Agora observe isso agora. Se Deus não faz coisa alguma, disse Amós, até primeiro revelá-la aos seus servos, os profetas. E então vemos o que ele está fazendo. Deve ser que ele está para fazer alguma coisa. O que ele está revelando agora. God is fixing to move on the scene in judgment. I believe. Amen. He's fixing to do something. Deus está para se mover em cena, em juízo, eu creio. Ele está para fazer alguma coisa. And one thing again to testify, surely we are in the last days. We're at the end of the age, the Laodicea, church age. E uma coisa, novamente, isto testifica sem dúvida que estamos nos últimos dias. Estamos no final da era, a era da igreja de Laodiceia. Now, for these things were to be revealed only at the last day. I just think of that now. Let's just try to soak in what we believe that the Holy Spirit would have us know. Agora, por que estas coisas haviam de ser reveladas somente no último dia? Agora, pense nisso agora. Vamos somente tentar assimilar o que cremos que o Espírito Santo gostaria que soubéssemos. Now remember, nothing to be revealed. God will do nothing at all
until first he reveals it to his servants, the prophets. And before he does anything, he reveals it. And when he reveals it, you can remember this, something's on its road. Okay? It's being revealed. Agora lembre-se, nada a ser revelado. Deus não fará coisa alguma, de modo algum, até primeiro revelar aos seus servos os profetas. E antes que faça qualquer coisa, ele a revela. E quando a revela, você pode se lembrar disto, algo está a caminho. Veja, está sendo revelado. And these things that we're talking about was to be revealed at the last day, just before the last trumpet, at the end of the message of the last church age. That's right. E estas coisas sobre as quais estamos falando haviam de... Somente crer.